Família autoriza doação de órgãos de jovem no Hospital Municipal de Cubatão. Aplicativo da Carteira de Trabalho Digital passa a divulgar vagas de emprego. Cubatão abre inscrições para residência médica em saúde da família. No quadro Entendendo Direito, vamos falar sobre julgamento no STF das atribuições das guardas municipais. Vamos juntos em mais uma quarta-feira, 22 de janeiro, e sua segunda edição do Últimas Notícias está no ar. Olá, boa noite para você. A ministra da Saúde reforçou as medidas adotadas pelo governo federal no combate ao mosquito transmissor da dengue. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, durante a entrega de leitos no Hospital Federal de Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, ressaltou a importância de ações coordenadas nas cidades do país e destacou o esforço e o compromisso do governo federal no controle da dengue com o uso de novas tecnologias para a eliminação da doença. Uma das medidas adotadas pelo Ministério está o Plano de Ação contra a Dengue, que inclui a ampliação de novas tecnologias, como a Wolbachia, que infecta os mosquitos com essa bactéria e que ajuda na redução da transmissão da doença, além do uso de mosquitos estéreis e a disseminação de larvicida por fêmeas. Outra medida que o governo tomou foi a instalação do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública para a dengue e outras arboviroses, que tem como objetivo oferecer uma resposta coordenada e eficiente em relação à doença em todo o Brasil. Além das soluções biológicas, os agentes também continuam indo nas residências para educar e descobrir focos do mosquito que passam despercebidos pelos moradores. E atenção que a cidade de Cubatão abriu inscrições para o preenchimento de 10 vagas no primeiro ano de residência médica de apoio à formação de médicos em áreas estratégicas pró-residência. Uma dessas vagas será preenchida por profissional de retorno das Forças Armadas. As inscrições podem ser realizadas até o próximo dia 25 e mais informações você encontra no site da Prefeitura de Cubatão, cubatão.sp.gov.br. E novidade, as vagas do Sistema Nacional de Emprego agora estão sendo disponíveis, através da Carteira de Trabalho Digital, lá pelo aplicativo que você tem aí no seu celular. Os usuários desse aplicativo receberão notificações sobre as vagas de emprego em suas áreas. Mas para que isso aconteça, é necessário atualizar as informações pessoais e os objetivos profissionais nas configurações do próprio aplicativo, que é gratuito para os celulares. Atualmente, 81 milhões de pessoas já realizaram download da Carteira de Trabalho Digital através da loja de aplicativo dos seus celulares. E olha, pessoas acima dos 65 anos com deficiência física ou mental podem requerer o BPC, mas para isso é necessário comprovar a renda e também apresentar a documentação válida. Janeiro Branco é o mês da conscientização da saúde mental e emocional. A depressão, assim como outros transtornos mentais, tem sido motivo de vários trabalhadores se afastarem de suas atividades. Esses pacientes podem ser amparados pela Previdência. Janaína Paiva é chefe do Serviço de Benefícios e explica quais são os direitos previdenciários que o INSS oferece e quais são os critérios para solicitá-los. São o benefício por incapacidade temporária e o benefício por incapacidade permanente. Os critérios são carência, qualidade de segurado e comprovar a condição de incapacidade para o trabalho. Explico melhor. Carência é um número mínimo de contribuições perante o INSS, que atualmente para esses benefícios dessa natureza, em regra, são 12 contribuições. A qualidade de segurado é aquela condição do segurado estar ativo perante as contribuições do INSS. Ou seja, o segurado que passou muito tempo sem contribuir, ali acima de um ano, o INSS já analisa se, excepcionalmente, ele estará dentro dessa condição de estar no que a gente chama de período de graça. Então, acima de um ano, geralmente o segurado não pode ficar sem contribuir. Se for um facultativo, é um período de 6 meses, mas acima de um ano, às vezes, por situações excepcionais, ele pode estar coberto ou não. Mas, via de regra, um ano ele não pode, acima disso, ficar sem contribuir. Os segurados podem solicitar o benefício pelo Meu INSS e também pelo telefone 135. O requerimento só será finalizado quando todos os documentos forem apresentados. O Meu INSS e o telefone 135 são esses meios remotos que o INSS oferece para o cidadão requerer os benefícios. Ele tem essas duas formas que ele pode optar de escolher. Pelo atendimento
com o aplicativo Meu INSS, ele vai baixar o aplicativo na loja virtual no seu celular, vai ser conduzido por perguntas a dar informações sobre as suas condições de saúde, as suas condições de contribuinte, seu perfil de contribuinte. Depois de prestar as informações, o próprio aplicativo vai conduzir para que ele faça a juntada desses documentos, que são os documentos médicos, documentos pessoais, para fundamentar essa análise do INSS. Se for pelo serviço do 135, pelo serviço telefônico, ele vai ser conduzido por um atendente, as informações vão ser todas solicitadas por esse atendente. E aí o próprio atendente vai conduzi-lo para agendar um dia, para vir numa agência presencial do INSS apresentar os documentos que ele precisa trazer. Para comprovar a sua condição de incapacidade, temporária ou permanente, o cidadão precisa juntar atestados daqueles médicos que lhe acompanham. Esses atestados precisam estar de maneira legível, conter seu nome, suas informações sobre a doença, com sua CID, ou ali o seu período de afastamento previsto, assinatura, CRM do médico, tudo aquilo de forma legível. Quanto melhor ele instruir com exames, laudos e atestados, melhor para que a análise pela perícia seja realizada de uma maneira mais assertiva, sem maiores entraves e exigências, e para que o médico consiga concluir ali pelo diagnóstico e o tempo necessário de tratamento. O trabalhador pode requerer a concessão de benefícios sem a necessidade da perícia presencial, mas é importante que todos os documentos estejam legíveis. Sim, uma análise meramente documental, sem a presença do segurado hoje, ela é possível e ela, via de regra, acontece. Quando o cidadão vem primeiro requerer o seu benefício, ele vai ser conduzido para esse tipo de serviço. Então, ele vai juntar ali seus documentos e, por isso, é bem importante que eles estejam bem legíveis e bem completos para que o médico possa analisá-los somente mediante verificação dos documentos. E aí, ele vai fazer essa juntada, vai aguardar ali pelo próprio aplicativo as notificações do andamento do seu pedido, sem a necessidade de vir numa perícia. Hoje, a FUVEST antecipou a divulgação da lista de aprovados no site oficial. Mais de 8 mil vagas estão disponíveis para mais de 99 mil candidatos que realizaram as provas em novembro do ano passado. As matrículas deverão ocorrer entre sexta e domingo e a segunda chamada em 10 de fevereiro. Um estudo realizado com estudantes do país mostra que alunos que sofreram bullying na escola apresentaram baixo desempenho na avaliação. O bullying influencia de forma negativa o desempenho escolar dos alunos do ensino fundamental do país. Foi o que apontou o Estudo Internacional de Tendências em Matemática e Ciências, TINESS. No estudo, que avaliou os alunos do 4º e do 8º ano, os alunos que alegaram sofrer bullying tiraram em média 50 pontos a menos do que aqueles que alegaram não sofrer bullying. É considerado bullying todo ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo, feito por uma ou mais pessoas para intimidar ou agredir outras pessoas de várias formas, como o uso de apelidos pejorativos, expressões preconceituosas, isolamento social, insultos e até mesmo ataques físicos. Olha, atenção para essa história muito bacana que nós vamos falar agora. O Hospital Municipal aqui de Cubatão foi responsável por garantir uma doação de órgãos de um rapaz de 26 anos que veio a falecer no local. Essa doação foi autorizada pela família do homem, um gesto nobre, né? Muito bacana. Foram doados o coração, fígados, o rim e as córneas do rapaz. Ele havia sofrido um acidente em uma das cachoeiras aqui do município e estava internado desde o último dia 12. Os órgãos foram encaminhados a hospitais referências em transplante na capital paulista. Parabéns a essa família, né, que teve esse gesto nobre de doação e assim ajudou a salvar outras vidas em um momento tão delicado e também importante. E olha, agora a gente troca um pouco de assunto, vamos com imagens lá do Pier do Casqueiro para a gente acompanhar a movimentação aqui na cidade de Cubatão, né? Hoje foi mais um dia quente, como eu falei na primeira edição, choveu em alguns pontos aqui da cidade, em algum horário também, né? Principalmente ali na hora do almoço, veio aquela pancada de verão, né? A chuva de verão que sempre acontece. Os termômetros marcaram aqui na cidade cerca de 30 graus ali no período da tarde, tá? Então, a movimentação é agora para você no Pier do Casqueiro. Muito bem, essas imagens do Pier, né, a gente fala agora que o Ministério da Previdência Social quer proibir que apostas sejam realizadas com aposentadorias e também pensões. O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, disse em uma palestra realizada no Instituto dos Advogados do Brasil, no Rio de Janeiro, que a pasta busca uma forma legal de proibir o uso dos benefícios da Previdência Social em casa de apostas.
Segundo o ministro da pasta, a medida será a mesma que foi utilizada para proibir o uso do Bolsa Família e do Benefício de Progressão Continuada, o BPC. A equipe jurídica do Ministério está avaliando de qual forma a proibição será feita, se diretamente pelo INSS, por meio de uma portaria, ou se precisa ser avaliada pelo Conselho Nacional de Previdência. Em agosto do ano passado, o Banco Central realizou um estudo que mostrou que os beneficiários do Bolsa Família gastaram mais de 3 bilhões em casas de apostas. O Tribunal de Contas da União, TCU, solicitou que o governo federal criasse meios para impedir de que os beneficiários do Bolsa Família fossem impedidos de usar o programa para realizar apostas. Olha, mais uma vez o prêmio da Mega Sena acumulou. Não caiu na minha conta nem na sua, né? Agora está em 10 milhões de reais. É muita grana, hein, gente? A Mega Sena do último sábado não teve nenhum acertador. Desta forma, o prêmio acumulou e o sorteio, que será na próxima terça-feira, será de 7 milhões. As apostas para o próximo concurso podem ser realizadas até às 7 horas da noite de terça-feira, nas casas lotéricas, pela internet e pelo site da Caixa Econômica Federal. Para apostar, você deve escolher 6 números de 1 a 60. Acertando 6 números, o apostador recebe o prêmio máximo. Também é possível ganhar os prêmios ao acertar 4 ou 5 dezenas. O ganhador que optar pela aplicação dos 7 milhões na poupança terá uma renda em 6 meses de um pouco mais de R$ 260 mil. Após um ano, a renda é de mais de R$ 1.400.000. E agora vamos falar de esporte na sua segunda edição do N. E olha, hoje tem início a terceira rodada do Paulistão, onde o Santos vai receber o Palmeiras na Vila Belmiro. Apesar disso, o anseio dos santistas é o possível retorno do menino Ney, que parece estar próximo. Já o Corinthians jogará logo mais com o Água Santa. O retorno de Neymar ao Santos está cada vez mais próximo. O jogador pediu ao clube saudita Al Hilal para ser emprestado e a equipe não se opõe à sua saída. Contudo, o clube não quer arcar com o salário do jogador até o meio do ano, quando se encerra o vínculo com o jogador. Neymar tem contrato com a equipe árabe até 30 de junho e tem aproximadamente 400 milhões de reais a receber. Enquanto isso, Tiquinho Soares está só esperando o acerto entre Jair e Botafogo para ser anunciado. Já no campo, pela terceira rodada do Paulistão, vai ter o Clássico da Saudade. Às 9h35 da noite, Santos e Palmeiras se enfrentam na Vila Belmiro. As duas equipes vêm de um empate na rodada anterior e, com certeza, nenhuma das duas quer perder o Clássico. Enquanto o Tiquinho não vem, o menino da Vila, Luca Meireles, de 17 anos, é o mais cotado para ser o titular no duelo de logo mais. Enquanto o menino da Vila é a esperança para os alvinegros, do lado alviverde, Flaco Lopes começa o ano cobrado e com uma sombra, já que o Palmeiras busca um camisa 9 e não sente muita confiança no argentino. Já o Corinthians recebe Água Santa às 7h30 da noite. Enquanto fora do campo o presidente sofre um processo de impeachment, no campo a atenção ficou no embate entre Yuri Alberto e Romero na hora da cobrança de pênalti contra o Velo Clube. Mas parece que os atletas já estão bem. Igor Coronado postou uma foto pós-treino e os dois atletas estavam juntos e sorridentes. Já o tricolor paulista voltou da pré-temporada nos Estados Unidos e unificou seu elenco, já que a equipe que estreou no Paulistão só tinha 2 titulares, o goleiro Rafael e o zagueiro Arboleda. Na tarde dessa quarta, a comissão técnica vai avaliar se vai com força máxima no jogo da equipe em casa contra o Guarani. E depois do intervalo tem a nossa previsão do tempo e no Entendendo Direito vamos falar do julgamento no STF sobre as atribuições das guardas municipais. Não saia daí, até já! A exposição solar é fundamental para o desenvolvimento saudável das crianças. Recomende-se que elas brinquem ao ar livre, preferencialmente de manhã até às 10 horas ou no final da tarde após as 17 horas, evitando os horários de pico do sol. Essa prática contribui para a absorção de vitamina D, fortalece os ossos e estimula a atividade física, promovendo o estilo de vida ativo desde a infância. Contudo, é fundamental protetor solar, com FPS elevado, preferencialmente 50+, nas crianças é indispensável, bem como o uso de vestuário com filtro UV, chapéu ou boné apropriados. É essencial durante esses momentos ao ar livre. Em casos de insolação, a melhor maneira de lidar com o episódio é manter a criança em um espaço fresco,
sombreado e fazer com que ela beba líquidos frios. Aplique toalhas em água gelada para amenizar os sintomas da insolação. Uma vez que ela comece a exibir sinais de golpe de calor, você pode ser capaz de estabilizá-los por um momento, mas eles vão precisar de atendimento médico imediatamente. E estamos de volta com as últimas notícias para você. E como eu falei agora há pouco com as imagens do Piro do Casqueiro, a gente confere juntos agora a previsão do tempo com a repórter Cris Castanheira. A quinta-feira amanhece com sol entre nuvens e pancadas de chuva ainda pela manhã. À tarde e à noite não há previsão de chuva. Os termômetros têm leve queda, com mínima marcando 24 e máxima 27 graus. Venta leve durante todo o dia e a umidade relativa do ar tem variação entre 83% e 97%. Muito obrigado, Cris. E hoje, quarta-feira, é dia do nosso quadro Entendendo Direito. Roda a vinheta. E já está aqui comigo no estúdio o Dr. Guilherme Craveiro, né? Para a gente começar falando sobre esse assunto, doutor, eu queria perguntar para você o que motivou nessas atribuições do STF relacionado às guardas municipais como um policiamento preventivo? Então, houve uma lei que foi editada dentro do estado de São Paulo para criar um poder preventivo para as guardas civis municipais. Isso dentro do estado de São Paulo. Essa lei motivou uma ação dentro do STF, onde o polo ativo, a pessoa que entrou com a ação, falava que era inconstitucional, porque a nossa Constituição Federal ela não previa o poder preventivo da Guarda Municipal, que ela foi criada para se manter e para assegurar única e exclusivamente os bens públicos. E não um trabalho preventivo, um trabalho onde a Polícia Civil Municipal teria a função similar, vamos dizer assim, à Polícia Militar Estadual. Então, essa ação ela foi motivada buscando inibir essa impossível nova atuação da Guarda Civil Municipal. Doutor, quais foram então os argumentos, né, que eles utilizaram lá em Brasília para que se tornasse favorável a essa situação aí do policiamento em relação à Guarda Municipal? Há uma discussão muito grande onde a ineficácia da segurança pública ela acaba sendo o principal argumento positivo para que a gente traga para as guardas civis municipais esse poder ostensivo, vamos dizer assim, o poder de você realizar uma prisão em flagrante, lógico, é algo previsto a todos, mas algo ali, um poder investigativo, um poder onde acompanhe, um poder preventivo, visualizou, tenha um poder de polícia que a gente fala para pegar, paralisar um indivíduo na rua onde ele esteja supostamente objetivando algo maior, que a Polícia Civil Municipal tem esse poder para poder ir lá e fiscalizar essa situação. Em contrapartida, as pessoas que são contra, elas alegam que isso seria uma abertura, um leque muito grande. Porque quem realiza hoje em dia os poderes da polícia são os estados, né? A Polícia Militar é um órgão estadual. E a Guarda Civil ela é um órgão municipal. Então você vai trazer uma deliberação, um leque muito abrangente, onde em determinados municípios você tem a necessidade de que a Guarda Civil realize X e em outros estados 2X, 3X. Então, por essa deliberação ela ser muito esparsa, essa possibilidade de atuação ela ser muito genérica, você tem essa discussão, será que não terão municípios que irão usurpar do poder da Guarda Civil? E isso acaba fugindo um pouco do controle. Hoje nós temos milhares de municípios no Brasil. Imagine se cada munícipe não concorde com o poder da sua guarda, vá buscar na justiça o direito de mudar isso, viraria uma bagunça. E a lei ela não consegue prever o caso concreto em si, ela tem que ser ampla e genérica. Então é difícil você conseguir trazer que um município vários municípios realizem conjuntamente o poder de uma guarda. Então, gera esses dois lados dessa discussão. E dentro do STF, hoje a gente tem a votação para saber se os municípios poderão legislar livremente ou se terão que se atentar unicamente à proteção dos bens públicos.
Até falando nessa questão de município, né, tem algum município que a guarda tem um efetivo muito maior, outro muito menor, então é realmente difícil balancear em relação, se comparado ao efetivo policial que é do Estado. E como a interpretação do ministro Flávio Dino diferencia as posições anteriores sobre o papel das guardas, doutor? Então, o ministro Flávio Dino, ele traz uma posição onde ele é favorável a esse poder preventivo, no entendimento de que você acaba chancelando que a polícia militar ela não tem poder ostensivo, ela não tem uma equipe suficiente para zelar de forma igualitária perante todos os municípios do estado de São Paulo. Claro, o município de São Paulo, onde tem ali dos seus 11, 12 milhões de habitantes, precisam ter mais policiais militares designados para lá. Temos como exemplo aqui na Baixada Santista, a Operação Verão, onde saem milhares de policiais militares do estado de São Paulo e se deslocam para a Baixada Santista, porque é um local onde a gente tem a concentração de assaltos, furtos muito grande nessa época do ano. Então esse poder ele acaba ficando sobre a mão do Estado. O Estado acaba zelando sobre isso. E o ministro Flávio Dino ele tem um posicionamento de que, para ele, os municípios conhecem a realidade do seu viver, do seu dia a dia. Então, cabe a eles, dentro da regra que será estabelecida pelo Poder Legislativo e não pelo Poder Judiciário, cabe ao município fazer e legislar sobre como a Guarda Civil pode agir dentro do município. Vale a gente ressaltar isso. O posicionamento dele, ele é, hoje, com a maioria, contudo, ele difere nesse ponto onde ele acha que o Legislativo federal ou estadual ele deve ter uma regra geral onde os municípios não possam desrespeitar aquilo, diferente do posicionamento de outros ministros, onde eles acham que pode ter uma livre atribuição do município para zelar pela sua segurança própria. Doutor, agora a gente fala sobre divergência, né? Em relação ao ministro Cristiano Zanin, em relação aos outros ministros, né? Como é que fica essa relação da divergência de Zanin? O ministro Cristiano Zanin, ele é o relator dessa ação e ele, no entendimento dele, foi um pouco diferente dos demais. Porque, assim, essa lei que foi editada, salvo engano, em 2008, ela tem ela foi declarada inconstitucional pela Corte Paulista, né? O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, para ele, o entendimento dele é de que não há sequer possibilidade do STF discutir isso. Porque o STF não pode discutir uma lei que já foi declarada inconstitucional e ilegal. Então, para ele, não caberia essa discussão perante ao Supremo Tribunal Federal, diferente dos outros ministros, onde eles receberam essa ação e entendem que são passíveis, mesmo com a lei já tendo sido declarada inconstitucional e ilegal. Doutor, tem um artigo da Constituição, né, que diz respeito sobre a atuação das guardas municipais. E como que ele é interpretado nesse contexto do julgamento? Então, esse artigo, no parágrafo, salvo engano, artigo 144, parágrafo 8º, eles eram exclusivamente sobre as guardas civis municipais. Ele traz ali de forma explícita e expressa que a guarda municipal, a guarda civil, ela deve ser destinada única e exclusivamente para zelar sobre os bens públicos, de forma, sim, quando se tratar dos bens públicos, preventiva e ostensiva, mas ela não tem o poder, não prevê o poder de realizar uma operação, de realizar um poder investigativo. Ela seria somente para zelar pelo patrimônio público. E vale ressaltar que, diferente de nós, que podemos fazer tudo que a lei não prevê, os entes públicos eles somente podem fazer o que a lei prevê. Tem essa pequena diferença. Enquanto nós podemos ter o livre-arbítrio e só não podemos fazer o que a lei proíbe, os entes públicos eles somente podem se atribuir daquilo que a lei os permite. Então tem essa diferença, por isso que gerou esse conflito dentro do STF. Muito se explica, né, a pergunta da população quando não presencia ali a força da guarda em alguma ocasião, justamente porque é algo que cabe à guarda ou algo que cabe à polícia. Por isso tem essa diferenciação, justamente isso que o doutor acabou de dizer aqui pra gente, né? E quais são as possíveis implicações, doutor, com essa decisão para a segurança pública, né, no sistema aqui de segurança do nosso país? Aí a gente vai trazer eu vou trazer um pouquinho de opinião. Eu acredito que tem que haver uma deliberação de cada município, Jefferson. Só que eu acredito que essa deliberação municipal, ela tem que ter sob a rédea a sua realidade estatal. Então, assim, no meu entendimento, não cabe ao STF legislar, nesse sentido, no poder atípico, não cabe ao STF legislar sobre o que os municípios têm que fazer.
você tem uma escada muito grande do poder federal até o poder municipal do que ocorre. Então, no meu entendimento, tem que ser atribuído a cada estado o poder de delimitar ou liberar a atuação da Guarda Civil Municipal dentro dos municípios. E aí cada município, sob as rédeas do estado, não sob as rédeas do poder federal, entender qual que é a sua realidade e passar sob o quórum, vamos dizer assim, do Estado e ter a deliberação da polícia, da guarda, poder fazer o que ela acha do melhor para ela. Muito obrigado, doutor. Uma boa noite para você. Volte sempre aqui com a gente. O nosso N volta amanhã a partir das 6h15 e a nossa primeira edição ao 12h30. Uma ótima noite para você. Tchau!